Bom dia, meu irmão, minha irmã. É muito bom poder estar aqui com você e juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos visto nesses últimos domingos tudo que Ele faz por nós. Ele é o tema da nossa série desse mês. Ele quem tem cuidado de nós. Ele quem tem demonstrado todo o seu amor e cuidado sobre as nossas vidas. Esse Deus presente que está comigo aqui, que está com você na sua casa, junto com a sua família, nos chama nessa manhã a louvarmos o nome dEle e a dizermos a Ele de todo o coração: nos use, Senhor, nos use. Assim como Isaías respondeu quando teve a visão do Senhor: estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Que eu e você possamos dizer nessa manhã: Senhor, nos envie, nos use. Queremos que o Senhor nos use poderosamente. Assim como o Senhor fez por nós, derramando o seu bálsamo na nossa vida, queremos ser instrumentos do Senhor na vida dos outros. Vamos juntos orar ao nosso Deus nesse momento? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que faz tanto por nós e que não só quer fazer por nós, mas quer nos dar o privilégio de, ao nos usar, abençoar a vida de outros. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, assim como Isaías, dizendo: envia-nos, usa-nos, que sejamos teus instrumentos, Pai. Nos lançamos completamente nas suas mãos, porque confiamos em Ti. O Senhor que é um Deus presente, que faz coisas tremendas e maravilhosas. Que o seu nome seja louvado. Amém. Olá, graça e paz da parte de Deus. Meu nome é Leandro, eu sou pastor da Comunidade Batista Viva e queria convidar você para que você ficasse conosco durante esta mensagem. Porque eu tenho plena certeza de que Deus quer falar algo ao seu coração. Falar algo que Ele deseja que você saiba. Que você, porque Ele quer falar exatamente com você. Nós da comunidade começamos uma série de mensagens cujo tema é Ele. Ele quem? Deus. Porque queremos trazer certeza, convicção para o povo de Deus nesse momento de pandemia. Com isso, a primeira mensagem da série foi: Ele, Deus, está no controle de todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a história comprova isso. Mesmo que eu ou você venhamos a imaginar que Deus não está no controle de todas as coisas, eu quero afirmar para você: Deus está sim no controle de todas as coisas e vai conduzir tudo sem ser pego de surpresa. Ele é Deus. E por Ele estar no controle, Ele também cuida de nós. São duas verdades que você precisa ter na sua fé, no seu coração. Deus está no controle de tudo e Ele cuida de mim. No domingo passado, o pastor Emanuel trouxe isso para nós. Mesmo quando eu estou com medo, o medo tende a roubar de nós essa certeza, essas convicções, Ele, Deus, continua cuidando de nós. No final de tudo, tudo vai terminar bem. Não há necessidade de pensar que você não terá os cuidados necessários. Deus vai cuidar de você sim. E por último, ou por hoje, melhor dizendo, nós vamos dar sequência na terceira mensagem dessa série, cujo tema hoje é Ele, Deus, quer nos usar. Esse Deus que controla todas as coisas, que é soberano, que cuida de mim, Ele quer nos usar. Veja só que interessante. Nesse momento de deserto, pessoas quando atravessam momentos de deserto, de muita tensão e de instabilidade, elas se comportam de várias maneiras. Eu quero aqui destacar duas. A primeira é começar a murmurar por saudade daquilo que não tem mais. E aí começam a murmurar, a falar, a olhar para trás e sentir saudade daquilo que não existe mais. E aí acaba por esquecer daquilo que tem e de se alegrar com aquilo que tem, porque aquilo que eu tenho é o que eu necessito neste exato momento. Mas muitas pessoas se comportam assim, com saudade daquilo que foi, começam até a murmurar, a se entristecer, a ficar com raiva. Outros, com medo do momento e olha para o futuro e não vê assim nada de bom, das incertezas, começam então a viver aquele medo, aquela tensão. O que vai ser da agora em diante? Das incertezas que o futuro parece demonstrar para nós, o que virá a ser. Então, sabe o que elas fazem? Elas então
murmurando ou com muito medo, elas se assentam, cruzam os braços e imaginam que alguém tem que mudar isso, que o governo tem que mudar isso, que os médicos têm que mudar isso, que a OMS tem que mudar isso, que o governo mundial tem que mudar isso, alguém tem que fazer alguma coisa, menos eu. Eu não posso fazer nada, em momento de deserto eu não posso fazer nada, é alguém que tem que fazer por mim. Mas acho que não é essa a realidade que Deus quer para mim e para você. O que Deus quer é que você se levante, descruze os braços, porque Ele quer usar você para mudar essa realidade, a realidade que você está envolvido, para mudar tanto a sua realidade, para mudar o entorno de você e além do entorno de você. É o que Deus gostaria de fazer. Por isso, o que levanta aqui uma pergunta que eu e você já temos até a resposta, melhor dizendo. Em tempos de tensão e incertezas, quem fará a diferença? Com certeza, Ele fará a diferença. Ele continuará fazendo diferença. O nosso Deus continuará fazendo diferença. E a história diz isso. Mas também olhando para a Bíblia, esse Deus que faz diferença e que sempre fez diferença, quer usar você para continuar fazendo diferença. Em várias circunstâncias e milagres que Deus realizou, Ele sempre usou pessoas. Por exemplo, o milagre dos pães e dos peixes. Alguém teve que trazer os primeiros pães e os primeiros peixes, e ali Deus realizou o milagre. Assim tem sido na história. Deus quer usar você para tanto transformar você, atuar em você primeiro e usar você para continuar atuando na história, para continuar transformando a história. Para isso, eu queria convidar você a abrir em Isaías, capítulo 42. Nós vamos dar sequência nessas mensagens, nessa série de mensagens, cujo tema Ele quer nos usar. Nesse texto, nós vamos ver do versículo 1 do capítulo 42 ao versículo 5. E ali destacar algumas coisas importantes para nós dentro das considerações iniciais. E depois quero falar exatamente com você também das nossas responsabilidades como servos do Senhor. Amém? Vamos lá então? Isaías 42, versículos de 1 a 5. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Versículo 3 agora. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em suas leis, as ilhas, os povos, porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Já resumimos aqui o que você precisa guardar nessa mensagem. A proposição. Vamos lá. Ele nos usa, Ele, Deus, quer nos usar para fazer diferença em tempos de tensão e instabilidade. Você precisa guardar isso no seu coração. Porque senão você vai ficar pensando que é o pastor que tem que fazer diferença. Você vai ficar pensando que é o fulano que tem que fazer diferença, que é o policial que tem que fazer diferença, que é o médico que tem que fazer diferença, Não. Deus quer usar você para fazer diferença aonde você estiver. Ok? Então vamos lá. O primeiro versículo começa assim. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido a quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Veja só que interessante. Começa o texto dizendo que Deus tem um servo.
E que esse servo é sustentado por esse Deus. Deus proverá tudo que esse servo necessita, pois foi Deus quem o escolheu. É um servo que Deus cuida, porque Ele escolheu. Ele, Deus, escolheu esse servo. E esse servo, à medida que vai caminhando na história, ele dá muito prazer a esse Deus. Esse Deus está muito alegre com tudo que está acontecendo, com tudo que Deus está fazendo nele, como ele se comporta, como ele vive, como ele atua. Isso alegra Deus demais. Não sei se você conhece a história de um homem chamado Eric Liddell. Gosto muito da história dele. Ele era um corredor de 100 metros rasos da Olimpíadas, se não me falha a memória, de 1862 ou 1900. Uma coisa assim. Senão eu vou errar aqui na data. E ele, por crer que não deveria, por estar envolvido numa teologia do sabático, ele então, a prova que ele era especialista era os 100 metros rasos. Ele então decidiu não correr porque a prova caiu no sábado. E ele se especializou, se preparou então para os 400 metros, que não era a especialidade dele naquele momento, mas ele se preparou para os 400 metros. E, por incrível que pareça, ele ganhou os 400 metros e estabeleceu um novo recorde. Eric Liddell, então, abriu mão dos 100 metros, porque caiu no sábado, e correu no outro dia os 400 metros. Ganhou. E chegaram para ele e perguntaram assim: qual é o segredo do seu sucesso? Ele diz o seguinte: o segredo do meu sucesso é que eu corro os 200 metros rápido, o mais rápido que eu posso. E os outros 200 metros eu corro ainda mais rápido com a ajuda de Deus. Olha só o comportamento desse homem. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo poderia sim, Deus poderia ajudá-lo a executar. De que Deus poderia sim trabalhar na vida dele. E sabe o que ele disse depois? Segundo a história, diz que um funcionário das Olimpíadas, diz isso, colocou um papel na mão dele antes dos 400 metros. E nesse papel estava 1 Samuel 2,30, parte do versículo, que diz assim: aos que me honram, eu honrarei. É esse tipo de pessoa que Deus tem prazer. Pessoas que sabem por que está aqui e para quem vive. Eric Liddell sabia que o que ele poderia fazer e fazer de melhor é correr. E ele corria para Deus. Ele corria para fazer o melhor para esse Deus que ele conhecia. Então, esse servo, Deus tem muita alegria nele, muito prazer. E diz o texto que Deus colocaria nele, porém nele o meu espírito. Então, esse servo, ele tem duas coisas quando Deus coloca nele o espírito: conexão e capacitação. Conexão e capacitação. Por quê? Porque o final do versículo diz que ele tem uma missão. Esse servo tem uma missão. Qual é a missão dele? Ele trará justiça às nações. Olha que texto importante, olha que texto bonito. Já daríamos para parar por aqui. Por quê? Porque ele é um servo sustentado por Deus, escolhido por Deus, em quem Deus tem muito prazer. Mas não para por aí, ele foi capacitado por Deus, potencializado por Deus, para cumprir a sua missão, para trazer justiça às nações, porque Deus tem uma agenda. Tinha uma agenda para o tempo do Eric Liddell, tinha uma agenda para o tempo desse texto, tem uma agenda para nós nos nossos dias. E Ele quer usar você, Ele gostaria de usar você. Versículo 2 e 3. Esse servo é um servo que sai para estabelecer essa justiça. E como ele estabelece então essa justiça? Como ele demonstra essa justiça? Ele é manso, ele tem mansidão, porque ele não gritará, segundo o versículo 2, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz na rua. Ele não é um ditador que impõe as coisas, pelo contrário. O Espírito usa a sua palavra para convencer as pessoas do caminho de Deus, da bondade de Deus, da agenda de Deus. Ele então é manso,
não quebrará, diz o versículo 3, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega. Aonde ele chega, e aí você pode olhar para as suas circunstâncias, você vai ver que há pessoas sofrendo por demais, pessoas tristes por demais, pessoas desesperadas, pessoas sem esperança, pessoas que precisam de socorro, e não de alguém que chegue para piorar a circunstância dela, para acabar de quebrar ou para apagar o que ainda restou delas. E esse servo é um servo assim. E ele é fiel. Ele chega com mansidão para ajudar as pessoas que estão quebradas, sem esperança, que estão quase desistindo de tudo. E ele age com fidelidade. Mas o versículo 4 traz completa essa imagem. Diz assim: não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Olha só que interessante. Ele não vem com mansidão e fidelidade porque ele não pode destruir. Ele pode acabar com tudo. Ele foi capacitado por Deus. Ele pode chegar e passar por ali e exterminar tudo. Mas não é assim. Ele vem com mansidão e fidelidade porque ele tem poder para fazer isso. Ele foi capacitado para fazer isso. Ele vem com mansidão e fidelidade porque ele foi capacitado. Porque ninguém pode frear a justiça de Deus na terra. Ninguém pode frear aquilo que Deus quer fazer na terra. Então ele vem capacitado, cheio de instrumentos espirituais para executar a justiça de Deus. Ele pode ser um servo manso e que cumpre tudo com fidelidade, mas ele faz isso porque ele é, sim, poderoso. Deus empodera os seus servos para executar aquilo que ele deseja. Essa é a forma de Deus. Por isso que esse servo tem essas 4 qualidades: mansidão, fidelidade, poder e firmeza. Seguindo o texto, no versículo 4, final dele, diz o seguinte: esse servo vai caminhando com a lei de Deus sendo clara para todo mundo. E diz assim: em sua lei as ilhas porão esperança. Veja o que ele faz, como ele faz, o que ele fala, como ele age, promove esperança onde ele está. O servo de Deus, caminhando na história, ele foi potencializado. E a missão dele é levar esperança para as pessoas. Na lei, as pessoas, os povos, colocarão a sua esperança na lei de quem? De Deus. Pois foi esse Deus quem disse isso. Foi ele, esse soberano, diz o versículo 5. Esse Deus que é soberano, Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. É esse Deus quem está dizendo essas coisas. O texto de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 43, tem promessas de esperança para o povo de Deus. Agora veja que interessante. Esse texto que nós estamos lendo agora, ele é lido e tem sido lido por 3 públicos. Foi lido por 2 públicos e agora tem sido lido por nós. Veja só que interessante. O primeiro público que recebeu essas palavras foi os judeus que estavam presos na Babilônia. Então, quando eles recebem, eles olham para esse servo. Sabe quem que era esse servo? Ciro. Para eles, Ciro era o servo que eles estavam tanto esperando, aguardando a vinda dele. E aí, eles tinham certeza que ele estava nas mãos de Deus para cumprir a agenda de Deus, libertar esse povo para que Judá pudesse retornar para Jerusalém. Então esse é o primeiro público. Qual é o segundo público então? Os judeus pós-exílio, que já não mais estavam na Babilônia. Quando liam esse texto, eles tinham também a promessa desse texto. E qual era a promessa? A vinda de Jesus Cristo. A vinda do Messias na terra, para libertá-los do jugo do Império Romano. E esse Jesus veio. Não veio como eles esperavam, mas ele veio humilde, manso, cheio de justiça, para pregar uma mensagem do reino de Deus,
do reino que os judeus e o povo daquela época não conheciam, porque eles estavam debaixo do Império Romano e debaixo dos fariseus. E aí era pesado demais. E quando vem a mensagem de Jesus Cristo, é uma mensagem de esperança. E aí Jesus então vem, vive conosco, morre, ressuscita, redime todas as coisas e agora foi para junto do Pai, está sentado à direita dele. E o outro público agora? O outro público somos nós. Que ao lermos essa passagem de Isaías e as promessas ali contidas, o que elas representam para nós? Nós também estamos aguardando a volta do Messias, para estar com a sua igreja e depois estabelecer o seu reino. Nós também estamos aguardando. Mas até que ele vem, eu e você, a igreja, nós somos os servos. Jesus ainda quer continuar transformando o mundo, transformando as realidades, transformando vidas, transformando famílias, resgatando, levando esperança. E ele quer usar a mim e a você. Agora, o servo do Senhor já que foi um dia Ciro, Jesus Cristo, e agora Jesus por meio da igreja. Jesus através de nós. O servo agora, nesse momento da história, é a igreja. Até que eu e você possamos contemplar o final de todas as coisas. Até que ele venha e nos leve para junto dele. E aí, precisamos então agora observar, porque a palavra de Deus diz que nós fomos potencializados para executar sim a agenda do reino de Deus para este momento. Atos capítulo 1, versículo 8 diz isso, que nós recebemos o Espírito de Deus, algo que Isaías havia falado. E quando recebemos o Espírito de Deus, nós fomos potencializados por esse Deus para sermos testemunhas deste Deus neste momento da história. Por isso eu disse no começo dessa série de mensagens que Deus quer usar você. Deus é soberano da história, cuida de mim, de você, e Ele quer nos usar. Versículo 1 deixou isso bem claro. Agora é conosco, igreja. Agora é o nosso momento. Agora Deus quer usar a mim e você. Levante-se e se coloque à disposição. Não fique esperando governadores, não fique esperando o outro. É com você. É você que Deus quer usar. Então, com isso, nós passamos a falar com você, tirando algumas verdades do versículo 6 ao versículo 10. Vamos lá? Olha só. Diz o versículo 6, a parte A. Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme a sua mão e o guardarei. Veja que no versículo 1 já está bem claro isso para nós. Mas agora no versículo 6, a parte A, ele repete isso. E eu quero dizer para você, está difícil. A coisa está difícil. Deus vai segurar nas suas mãos. E Deus vai te guardar. Não tenha medo. Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. A sua justiça é Jesus. Confie no seu suporte. A sua justiça é Jesus e confie no seu suporte. Confie somente em Jesus. E Ele vai segurar firme em suas mãos. Ele é um rei que tem muito poder. E Ele usa todo esse poder para segurar em suas mãos. Versículo 6 ainda, parte B dele. Ele nos convida para ser mediador e luz ao nosso redor. Você, igreja, eu, você, Deus quer nos usar para sermos mediadores e luz ao nosso redor. Veja o versículo, a parte B. E farei de vocês um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Quero fazer algumas perguntas aqui, que você precisa responder na sua casa. Quem é você? Quem é você? E quando eu falo quem é você é um servo de Deus, potencializado por Ele com dons e talentos? Você é esse? Então vamos para a segunda pergunta. Onde você está? E quando eu pergunto onde você está, quais são as áreas de influência que você está envolvido? Sua família? Seu trabalho? Sua vizinhança? Aonde você está? E por último, quem você tem? O que você tem?
Quais são os recursos que você tem, que você disponibiliza ou disponibilizou para que o Rei do Reino utilize nesse momento histórico? O que você tem? E com isso nós resumimos essas 3 perguntas e fazemos a seguinte pergunta: o que Deus quer realizar de quem você é, aonde você está e com tudo que você tem? O que Deus quer fazer? Você já se perguntou isso? Porque se você não perguntou, sabe o que você está fazendo? Você está sentado, de braços cruzados, culpando o presidente da República, culpando os médicos, culpando a China, culpando a igreja, culpando o pastor. Por quê? Porque você perdeu tudo que tinha e morrendo de medo do que virá a ser. Eu quero te pedir agora, Deus está te pedindo, levante-se, se coloque à disposição com quem você é, aonde você está, com tudo que você tem, para a glória de Deus. Por quê? Porque você é um mediador da agenda de Deus e luz para que as pessoas possam enxergar o Rei do Reino. E seguindo, se envolva e sirva com a agenda do Reino. No versículo 7 diz que você precisa se envolver e servir a agenda do Reino, porque a agenda do Reino de Deus é para esse tempo, um tempo onde as pessoas estão cegas, um tempo onde as pessoas estão presas, aprisionadas, um tempo onde as pessoas precisam de libertação da sua escravidão. Pessoas escravas de remédio, de dinheiro, de sentimentos, de depressão, de angústia, de pessoas que estão sofrendo violência neste exato momento. E diz o versículo 7 o seguinte: para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Precisamos de parar de esperar a agenda de partido A, partido B. Já está claro para nós, não existe rei do sertão e não existe Messias quando se trata de questões políticas. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar você na sua área de influência, Deus quer nos usar. Pare de esperar a agenda de partidos políticos, de esquerda, de direita, de central. Espere em Deus, porque Deus pode sim usar você para transformar as realidades. Você é um médico, há muito o que fazer nesse Brasil desigual. Você é um advogado, há muitas pessoas sem justiça. Você é um promotor de justiça, use e influencie os poderes públicos para que você possa ser uma bênção. Você tem acesso a pessoas, você é um gari, você é um pastor, você é um policial, você é um professor, seja de universidade ou não. Use, se deixe usar, se envolva na agenda do reino e se sirva ao Rei do Reino. E sirva a esse Deus maravilhoso, porque Ele quer. E por último, conecte outros ao Rei do Reino. E aqui há uma diferença. Lembra que no começo eu disse que Ciro foi servo, Jesus foi servo, e agora Jesus continua usando a igreja. Agora a igreja é serva. Ciro, Jesus e a igreja. Claro que Jesus por meio da igreja. Veja só, Ciro, ele estava assim, sem perceber, envolvido na agenda do reino. Ele libertou o povo de Israel pôde voltar para casa e celebrar. Mas Ciro não podia fazer uma coisa que Jesus fez e que a igreja continua fazendo, que é conectar pessoas ao Rei do Reino. Eu sei que há muitas pessoas, há muitos partidos, há muitas ONGs realizando algo que é da agenda do reino, realizando coisas que de fato é da agenda do reino, como postos artesianos, distribuindo cestas básicas, dando asfalto, remédios e por aí vai, cobertores, colchões. Isso faz parte da agenda do reino. Não é só isso, mas faz parte. Mas essas ONGs, os partidos políticos, não podem conectar pessoas ao Rei do Reino. Isso é o trabalho da igreja nesse exato momento. É meu e seu, que somos servos do Senhor. Por quê? Porque nós temos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é luz para os gentios. Ela pode sim conectar pessoas ao Rei do Reino.
para que essas pessoas conheçam Deus e possam ser libertos da inimizade com Deus e viver eternamente ao lado de Deus. Então a igreja tem dois papéis aqui: servir a agenda do reino e conectar pessoas ao reino do reino. Nós somos sim embaixadores deste reino. Nós somos sim portadores de uma mensagem que pode realizar isso. E o versículo 10 e 11 traz isso para nós. Cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor, cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes. Deus está nos convocando a louvá-lo. Que o deserto e suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Olha só que interessante, dois povos é destacado aqui, Quedar e Selá. Quem são esses? Quedar são descendentes de Ismael. E Selá são edomitas, conquistados por Judá. São povos inimigos. São povos inimigos. São povos inimigos. E neste exato momento, Deus está falando para o povo: vá lá, fale da minha justiça, pregue a minha justiça, viva a minha justiça, transmita a minha graça, para que o povo de Quedar e o povo de Selá possa vir e me conhecer e louvar esse Deus. Há muito o que fazer nessa terra, e Deus gostaria de nos usar, gostaria de usar a mim e a você neste exato momento. Já usou Ciro, mas Ciro não podia conectar as pessoas. O Filho de Deus veio aqui e Deus usou extremamente, poderosamente, com a mensagem e a agenda do reino, conectando as pessoas ao reino. Jesus está sentado à direita do Deus Pai e agora usa a igreja como serva para continuar ainda transformando, redimindo pessoas e circunstâncias e situações e usando a igreja na sua mensagem verdadeira e poderosa para conectar pessoas ao Rei do Reino. Pessoas que estão neste exato momento desconectadas. Com isso, finaliza aqui com o seguinte versículo, Atos 13, 47. Lucas deixou registrado para nós o seguinte: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Igreja, pare de ficar sentado, cruzando os braços e vendo as pessoas atuarem, e vendo as pessoas fazerem. Mesmo em tempos de pandemia, Deus tem uma agenda, e gostaria e quer usar você, para que você, no campo de atuação, aonde você exerce influência, o reino de Deus possa ser conhecido, o reino de Deus possa ser estabelecido, e pessoas possam ser conectadas ao Rei do Reino. Nós somos luz para os gentios. Nós temos a mensagem de salvação. E nós vamos fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu me comprometo. Convido você a se comprometer. Principalmente você que é da Comunidade Batista Viva. Levante-se, descruze os braços e peça a Deus para te usar como servo do reino. Quero orar por você neste momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e que ela possa ir de encontro ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu servo, e que ele possa se levantar, descruzar os braços e se colocar à disposição para transformar realidades. Deixar o medo de lado, porque podemos confiar no Senhor, e deixar de murmurar por aquilo que os outros não têm feito em direção a Ele, porque tudo que Ele precisa e necessita já foi feito, para que ele se comprometa em servir a agenda do reino conectado ao Senhor. Faça isso por nós. Nos acorde, Pai. Nos levante para viver o novo, para a glória do Senhor. Que a graça do bom Deus, o amor do Pai, seja sobre sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Bom domingo.